a gente para... Agora vai entrar. Oi, posso? Tchu? Opa, deixa eu voltar onde eu dei spoiler. Pronto. Oi, pessoal, tudo bom? Eu imagino que está todo mundo ansioso para o happy hour que vai ter, né? Então, obrigada por estarem aqui, obrigada por virem assistir. É uma honra ser a última palestra do primeiro dia. Eu adoro TDC, já faz bastante tempo que eu venho, já vim quando era no meio da pandemia, eu estava de licença maternidade, estava apresentando no TDC, então é muito legal, mas é a minha primeira vez aqui no Stadium. E aí eu escolhi trazer para vocês hoje o assunto sobre escolha de gráficos. E eu imagino que vocês devam se dividir mais ou menos em três tipos de pessoas. As pessoas que nunca fizeram um gráfico na vida, que não precisam fazer gráficos, então vocês não entendem qual é a utilidade dessa palestra, vocês não usam isso no dia de vocês. As pessoas que usam gráficos para contar histórias, para mostrar resultados, etc., e que enfrentam dificuldades, sabem que é um processo difícil, então estão aqui porque querem aprender mais. E as pessoas que trabalham com dados, que fazem gráficos no seu dia a dia e acham que é de boa, que é, na verdade, bem fácil. Eu tenho uma má notícia para vocês, para esse terceiro grupo, tá? Que fazer gráficos, trabalhar com gráficos é mais ou menos como paternidade. Se tá fácil, é porque tá errado. E alguém está passando trabalho no lugar de vocês. Então, no caso dos gráficos, provavelmente a audiência de vocês está passando trabalho, a audiência de vocês está suando para entender o que vocês tentaram contar com aquela informação. Opa, desligou? Não, só falhou? Tá. O que vocês estão tentando contar com aquela informação? Então, assim, como talvez eu esteja trazendo um problema que alguns de vocês nem sabiam que vocês tinham, então eu resolvi fazer uma abordagem meio propaganda antiga do Polishop, em preto e branco, que aparece assim, aquelas pessoas que não sabem nem abrir a caixa de leite, sabe? E daí tudo dá errado e coisa assim. Então, opa, vai, passa. Para onde eu tenho que apontar? Para cá? Para lá. Obrigada. Você acha difícil escolher um gráfico para apresentar seus dados? Quem não achava, obrigada. Quem não achava, agora sabe que tem que achar, né? Você sempre se pergunta, qual o melhor gráfico para esse tipo de dado? Obrigada. E tudo que você encontra são regras que fazem todos os gráficos ficarem iguais? Se vocês digitarem no Google, como, não vai dar para ver lá em cima, mas está escrito lá em cima, como escolher o melhor gráfico, vocês vão encontrar várias versões da mesma tabela. Adorei gente concordando. Sim, vocês vão encontrar diferentes versões do mesmo esquema, do mesmo fluxograma, que vai levar vocês para as mesmas escolhas, tá? Vai ser, se o dado de vocês é desse tipo e vocês têm 4 categorias, vocês vão escolher esse gráfico. Se vocês têm, não sei, esse tipo aqui, vocês vão fazer isso e isso. Vai sempre dar o mesmo esquema para vocês, tá? Sem falar a quantidade de regras que vocês vão encontrar. Do tipo, não pode usar gráfico de pizza de maneira nenhuma. Gráfico de pizza é cafona, ninguém mais usa, eles têm problema para entender, não sei o que, não sei o que. Ou então não, gráfico de pizza é a melhor opção para mostrar proporção, todo mundo entende, é um clássico, pelo amor de Deus. Ou, se vocês têm dados, um histórico de dados, vocês querem mostrar o histórico, vocês vão fazer uma linha, né? E o tempo tem que estar no eixo X, pelo amor de Deus, não façam diferente. Se vocês têm dados geográficos, vocês vão mostrar um mapa, né? De que outra maneira as pessoas vão entender isso. E daí, mesmo seguindo todas essas regras, parece que ninguém entende os gráficos que vocês fazem, as pessoas continuam olhando assim, pedindo para vocês enviarem eles depois a apresentação, porque vocês não entenderam. Seus problemas acabaram? Tá, não é para tanto, eu só me empolguei com a analogia do meu sonho era trabalhar nas propagandas do Polishop. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma abordagem um pouquinho diferente daquelas tabelas, que é a gente tentar escolher um gráfico baseado na mensagem que a gente quer passar com ele, e não necessariamente no tipo de dado que a gente tem. Parece meio contraintuitivo, né? Porque um gráfico a gente não vai pensar no dado. Assim, posso garantir que vai dar menos trabalho? Não, não posso, tá? Talvez dê um pouquinho mais de trabalho,
mas eu tenho certeza que o resultado vai ser muito compensador. E eu posso prometer que é o último slide desse tipo, tá? Agora os slides eles melhoram um pouquinho, tá? Então, obviamente, vamos começar. Se a gente quer mirar em algum lugar, se a gente quer mirar em chegar em um bom gráfico, vamos definir o que que é um bom gráfico. Talvez não seja tão intuitivo assim, o que que afinal é um bom gráfico, tá? A maioria das pessoas ou a maioria dos lugares vocês vão encontrar definições que são do tipo: um bom gráfico é uma representação visual dos dados acompanhado de algum adjetivo. É uma representação visual bonita dos dados. É uma representação visual simples dos dados. Ou o grande favorito, o top favorito, é uma representação precisa dos dados. Eu não tenho palavras tão boas para descrever, para argumentar contra essa última. Eu vou deixar outra pessoa falar por mim. O Jorge Luiz Borges é um escritor argentino falecido já, e tem um microconto dele chamado Do Rigor na Ciência, que eu vou ler para vocês, tá? Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Quando a nossa abordagem, nosso foco para criar um gráfico, nosso foco é na representação visual dos dados, seja qual for o adjetivo que vem depois, o nosso processo começa com qual o melhor jeito de visualizar esses dados, qual o melhor jeito de visualizar esse tipo de dados. E todas as escolhas dali para frente vão ser guiadas pela natureza dos dados. E a nossa métrica de qualidade do gráfico, ela vai ser medida pela habilidade de representar os dados. Mas qualquer representação visual dos dados é uma representação visual dos dados. A menos que ela esteja completamente errada, ela vai ser uma representação. E se daí vocês acrescentarem esse adjetivo para definir a métrica, por exemplo, de precisão, vocês vão ser levados sempre para fazer um mapa do império, do tamanho do império, que não preciso dizer para ninguém que não tem utilidade nenhuma, né? Não tem um mapa assim, não serve para nada. O que eu quero, e para mim, o principal problema dessa abordagem é que ela leva a soluções únicas. Então, para esse tipo de dado, eu posso escolher esse tipo de gráfico. Não importa a história que eu quero contar, não importa se eu quero mostrar que teve um desempenho positivo, ou que teve um desempenho negativo, ou que existe uma polarização, ou qualquer que seja a história que eu quero contar com esses gráficos. A minha solução vai ser única para aquele conjunto, para aquela base de dados inteira. Eu quero propor para vocês uma outra definição do que é um bom gráfico, tá? Então, um bom gráfico, ele é a representação visual de uma mensagem. E a parte dele que representa visualmente os dados, ela serve para que a audiência desse gráfico consiga acompanhar a conclusão de quem fez esse gráfico. Mas o que ele está representando mesmo é uma mensagem. E daí, quando o nosso foco é na mensagem, em conduzir a conclusão, o processo ele vai começar com por que eu estou criando esse gráfico? O que eu quero comunicar com esse gráfico? E daí todas as minhas escolhas, não só do tipo de gráfico, mas dos elementos, das cores, de tudo dentro do gráfico, elas vão ser guiadas pela mensagem que eu quero contar. E eu posso ter múltiplas, eu posso ter infinitas mensagens dentro de uma mesma base de dados. Eu não tenho mais o problema da solução única. E a qualidade, ela vai ser medida pela eficiência em fazer a audiência entender a mensagem. O que é fácil de medir, é só vocês pegarem um colega do lado de vocês, vocês pegarem companheiro de vocês, eu faço isso com meu marido o tempo todo, eu não dou nenhum background para ele sobre o que está acontecendo, eu só ponho ele na frente de um gráfico e digo, o que tu entendeu disso aqui? Se ele não entendeu nada, aí eu estou fazendo errado. Então, não está pegando a mensagem que eu queria contar com aquela imagem. Tá? Então, tá, se eu proibir vocês de usarem... Eu sou tão... Eu gesticulo tanto que eu sempre bato a minha meta de passos no meio das palestras, de tanto que eu balanço o braço e ele acha que eu estou caminhando. Então, se eu estou proibindo vocês de usar aquelas tabelas e aqueles esquemas, o que vocês podem fazer, tá? A abordagem que eu estou propondo para vocês é, se o gráfico de vocês fosse uma frase, qual seria? E aí, assim, basicamente antes de escolherem o gráfico de vocês, escrevam por extenso mesmo.
o texto que substituiria esse gráfico no material de vocês. Nos slides, no relatório, no dashboard, qualquer que seja o material onde vocês vão inserir aquele gráfico. Antes de botar ele, escrevam. Talvez vocês tenham que fazer uma visualização inicial, que é feia, que é só para vocês entenderem o comportamento. Mas daí vocês usam ela para entender o que vocês querem contar, e daí vocês escrevem por extenso, tá bom? E assim, completamente proibido escrever um gráfico de barras empilhadas com as respostas da pesquisa. Esse estilo de frase não conta, tá? Essa está proibida. O que a gente está buscando é um bom texto alternativo, que nem aqueles textos alternativos que acompanham imagens e que quando vai passar um leitor para uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela vai ler aquele texto alternativo no lugar da imagem, vocês vão tentar buscar uma coisa assim. Agora, imaginem vocês se coloquem no lugar de uma pessoa que tem uma deficiência visual e daí, quando passa por cima de um gráfico, o que ele lê é um gráfico de barras empilhadas com as respostas da pesquisa. Tem alguma informação sobre os dados aqui? Vocês iam ficar muito indignados com a pessoa que escreveu esse texto alternativo. Porque a única coisa que vocês tinham... Existem milhões de tipos de gráficos de barras empilhadas com as respostas das pesquisas que podiam estar ali dentro. Não falou que a maioria das pessoas concordaram com não sei o quê, a maioria das pessoas foram qualquer outra coisa. Não tem nenhuma informação sobre, nenhum insight, nenhuma conclusão sobre os dados aqui, tá? Então, facilitando um pouquinho o trabalho, tá? O que essa frase precisa conter? No mínimo, a intenção, o tipo de exposição e a precisão com que vocês querem passar essas informações, tá? A intenção do gráfico. Isso aqui, sim, vocês acham na internet. Se vocês pesquisarem sobre intenção, daí vocês vão encontrar alguns materiais que já usam essa abordagem aqui dessas categorias, tá? Mas, basicamente, é entender. Se eu estou querendo mostrar para as pessoas como uma variável ela muda ao longo do tempo, eu quero comparar a magnitude e a grandeza entre categorias, eu quero entender a composição de um todo, eu quero entender as posições num ranking, sejam as primeiras, sejam as últimas, mas o que me importa é a ordem deles, tá? O desvio em relação a uma meta, em relação a uma média, em relação a uma outra categoria, uma outra variável, a correlação entre duas categorias, duas métricas, duas variáveis qualquer, e como uma cresce ou decresce ou se comporta em relação à outra, a distribuição dos elementos dentro de um grupo, ou o fluxo de uma categoria para outras categorias, ou de um estado para outro estado, como flui as quantidades entre elas, tá? Isso é fácil de conseguir e essa palestra é aberta, então vocês também podem reconsultar isso aqui depois, tá? O tipo de exposição é um pouquinho mais simples, tá? Qual é o tipo de exposição que a minha audiência precisa? E daí tem dois, basicamente. É o tipo exploratório, que daí é quando a gente está falando de dashboard, quando a gente está falando de visualizações que são interativas, ou até visualizações estáticas, mas que a pessoa precisa procurar alguma coisa. Por exemplo, o painel do aeroporto não deixa de ser, o painel de embarque não deixa de ser uma visualização de dados. Mas vocês vão explorar ele porque vocês não estão interessados em um padrão, em um comportamento. Vocês vão olhar o de vocês e pronto, tiraram uma informação, tá? É um exemplo estático, razoavelmente estático. Mas eu quero dar destaque para o outro, tá? Se vocês têm visualizações estáticas, ou mesmo em dashboards, tá? Tentem sempre focar no insight. Não tem nenhuma justificativa para vocês não terem um insight num gráfico que vocês estão apresentando. Alguma coisa ele está querendo dizer, tá? Provavelmente tem alguma coisa ali. Não passem para a audiência a responsabilidade disso. Vocês têm que saber qual é o insight daquele gráfico. E com qual precisão a audiência precisa dos dados? É o seguinte: a audiência precisa entender que uma categoria é menor que a outra, ou ela precisa entender que uma categoria é metade da outra? Ela precisa entender que duas categorias são semelhantes ou que elas são exatamente iguais. Percebem que tem uma diferença? Tem gráficos que a gente consegue ver com muita precisão a comparação entre as coisas, e outros que talvez a gente não precisa, e não tem problema. Não precisa sempre ir atrás do mapa do império, do tamanho do império, tá? E por que isso é importante? O gráfico é, sim, uma representação visual dos dados, e a gente vai usar elementos visuais e associar eles aos valores dos nossos dados, né?
mas tem elementos visuais que a gente interpreta com maior precisão, a gente relaciona eles com o valor dos dados com maior precisão do que outros. Por exemplo, contagem ou comprimento relativo em relação a uma base comum. Esses são bem precisos, fica óbvio para a gente o tamanho de cada um ou o valor que eles representam. Mas quando a gente está comparando comprimentos que não têm a base em comum, ou áreas, ou ângulos, e daí quando a gente vai para a intensidade de cor, que não vai ter significado nenhum se não tiver uma escala associada, e daí quando a gente tiver cores mesmo, que só vão fazer sentido como categorias, não tem como a gente associar um valor que seja óbvio para a gente compreender, aí a gente está indo para o lado menos preciso de elementos visuais. E para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu gostaria que vocês chutassem, eu acho que vocês podem berrar, não tem problema, tá? Quantas vezes a bola amarela é maior do que a bola rosa? 5. Temos um 5. Quem dá mais? Meia dúzia. 6. Quem dá mais ou menos? Vocês podem ir em qualquer direção. Quanto? 10. 10, 10. 4. 15. Boa, tá? A gente já... Geralmente vai sempre nessa escala, tipo, de 5 a 15, quando eu testo com as pessoas. E agora? 9, 9, 9, 9, 9. Porque o que vocês estão fazendo, vocês não estão mais comparando a área. Vocês estão comparando a largura e o cérebro de vocês sabe geometria o suficiente para fazer a conta do quadrado, mas vocês estão comparando a altura de um com a altura do outro. E agora? Agora vocês não precisaram nem pensar. Aí vocês bateram o olho e foi, porque agora vocês estão olhando contagem. Se a gente for para outra ponta, para cor, quantas vezes uma é maior do que a outra? Nem necessariamente dá para dizer qual. Porque eu estou usando fundo claro, então talvez vocês entendam que a rosa escura é um número maior do que a rosa clara, mas não dá para dizer quanto, sem ter uma escala associada. Se o fundo fosse escuro, talvez a interpretação de vocês mudasse. Então, a minha precisão é bem menor. E aqui, a gente só sabe que elas são diferentes. São duas categorias diferentes e deu. Eu não sei o que é o valor associado a elas, tá? Então, isso vai influenciar... Falta 20 minutos? Falta 15? Eu tinha 60 slides. Eu achei que eu não ia chegar nem perto de fazer no tempo. Muito bom. Já cheguei nos exemplos, então. Agora a gente vai para a prática. Vou dar uns exemplos para vocês de frases e de gráficos e o que isso significa, tá bom? Então, essa é a nossa base de dados, tá bom? Uma pesquisa, supondo que a gente tem respostas para 5 questões, de A a E, e as pessoas podiam responder entre discordo fortemente e concordo fortemente, tá? Isso é uma escala, ela é contínua, ela tem uma sequência lógica, né? Vamos olhar primeiro para uma das questões só, a D, que está ali em bold, tá bom? Olhando assim, essa aqui fica fácil de analisar e de tirar um insight mesmo sem fazer gráfico, tá? A gente vê que tem 45% de neutro, quase metade é neutro, tá? Se a gente somar os discordos, dá 20%, e se a gente somar os concordos, dá 35%. Então, quase metade de neutros, depois a gente vem com a concordância e, por último, a discordância, né? Uma análise possível, uma frase possível para substituir esse gráfico seria: na questão B, praticamente metade dos respondentes foram neutros, mas a aprovação ainda foi maior que a desaprovação. O que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver a composição do total de respondentes. Eu quero ver no nível de aprovação, desaprovação e neutro. Eu não estou tão interessado nas subcategorias, tá? E eu quero precisão do tipo maior, menor, maioria. Não precisa ser super preciso, tá? Esse gráfico, ele é ruim, não porque ele é um gráfico de pizza. Ele é ruim porque ele é ruim mesmo. Tá? Ele é ruim porque ele não está passando mensagem nenhuma. E a gente pode fazer escolhas bem suaves dentro dele mesmo, dentro do próprio tipo que a gente já definiu, para fazer com que ele conte um pouquinho melhor a história dele. Porque aqui, olha só, isso me dói na alma. O concordo fortemente e o discordo fortemente estão em 2 tons de azul. Parece que os dois são do mesmo tipo, né? Mas não são, as cores não foram, elas foram as cores vocês reconhecem essas cores, são as cores que o Excel dá de cara, né? Todo mundo já tem essa paleta de cores na retina, né? A legenda está do lado de fora, fica difícil a gente associar ela e tudo mais. Se a gente fizer umas escolhas bem simples, tipo isso,
já melhora. Adorei a erguida de sobrancelha. Essa foi boa, gostei. Continua sendo um gráfico de pizza, tá? O que eu fiz? Tudo que eu mostrar aqui para vocês, eu fiz no Excel e, na pior das hipóteses, eu corrigi com gambiarra no próprio software de slides, tá bom? Não tem nada manipulado em outra coisa. Então, aqui o que eu fiz? Eu coloquei a cor de destaque na concordância, que é o que a gente queria, deixei o neutro com uma cor razoavelmente neutra, resolvi todo o resto com tons de cinza. E daí tem um destaque só no que a gente, digamos, tem mais interesse. Puxei as legendas para perto, coloquei a fonte com a mesma cor, e agora fica bem mais fácil ver que a gente tem quase metade de neutros e que a gente tem mais concordância do que discordância. Mas, honestamente, ainda está um pouco mais preciso do que a gente falou que precisava. A gente pode tentar facilitar ainda mais para o usuário. Se a gente fizer isso aqui, eu deixei os dois, o concordo fortemente e o concordo com a mesma cor. Porque o que eu estou interessada mesmo é saber nessa macro categoria. E o discordo fortemente também. Agora, o meu olho ele vai focar no contraste entre o roxo e o cinza escuro. Fica bem mais explícito o que é maior, o que é menor e o que está no meio do caminho, tá bom? E é tranquilo de entender, a legenda ainda está próxima, então, por proximidade, a gente sabe qual é cada um deles, se tiver interesse de ver a subcategoria, tá? Agora, digamos que eu quero mudar um pouquinho, tá? Eu quero aumentar um pouco a minha precisão. Então, uma outra frase possível para a mesma coluna de dados é: na questão B, praticamente metade dos respondentes foram neutros, concordo e discordo tiveram porcento semelhante, mas concordo fortemente formou o segundo maior grupo. Então, agora eu estou sim querendo olhar e querendo comparar com maior precisão. Eu estou falando coisas como metade, semelhante, quase o mesmo valor. Então, eu posso fazer uma escolha um pouco diferente. Eu vou ir para um elemento visual que tem um pouco mais de precisão, que era a comparação de comprimento com a base igual, né? Então, se a pessoa sabe que isso aqui forma um 100%, ok, eu posso separar elas não precisam estar em conjunto, fica explícito que o neutro é o maior, olhando perto do eixo eu consigo ver mais ou menos o tamanho dele, fica bem claro que o concordo fortemente é o segundo maior, que o concordo e o discordo são mais ou menos parecidos. Eu ainda posso fazer outras escolhas bem sensíveis para aumentar um pouco a precisão. Eu posso colocar uma linha de grade. Fica meio difícil na tela para ver, né? Mas eu coloquei uma linha de grade no final. Que daí a gente vai comparar a altura das barras, a posição de altura das barras, com a linha. Ou eu posso ainda ser explícito, tirar eixo, tirar a linha de grade e colocar o valor direto. Pronto. Aí tá o máximo de precisão que a gente pode conseguir, tá bem explícito. Agora, digamos que eu quero sim ter a precisão da comparação entre as categorias, mas eu não quero perder a característica de composição. Eu posso fazer um gráfico desse tipo. Eu estou apelando para a contagem, porque está explícito todos eles, né? De novo, vocês sabem um pouquinho de geometria o suficiente para ver que isso é um 10 por 10, então vocês vão ir contando as linhas para ver a informação, tá? Ainda está formando um todo, mas agora eu consigo ver a composição, que a parte roxa é bem maior do que a parte em cinza escuro e tudo mais. Isso aqui também é feito direto com bolinhas nos slides, tá? Não dá tanto trabalho assim. Tu copia, faz uma, copia, e daí depois é exponencial, né? É só ir copiando, chega numa hora que tu tem um monte. As pessoas sempre ficam tipo, eu me recuso a entender o que tu tá falando porque eu não tenho o software que tu usa para fazer gráfico. Não, tá? Vocês têm, tranquilo. Agora, digamos que a gente quer comparar todos os dados, tá bom? A gente quer olhar todas as questões. Aí eu posso escrever alguma coisa do tipo: a maioria neutra da questão B não se repete para as demais questões. A e E têm respostas majoritariamente concordantes. B e C têm semelhante porcento de discordância, mas C mostra um comportamento de polarização. Então, aqui, o que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver a composição interna por questão, mas eu estou querendo comparar entre questões como é que isso muda. Eu estou querendo olhar naquele nível de aprovação, desaprovação e neutro, não quero ver as subcategorias. E eu também estou querendo com precisão do tipo maior, menor, maioria. Bem parecido com o que era o gráfico de pizza antes, mas agora a gente está falando de todas as questões comparadas. Então, de novo, esse gráfico é ruim, não porque ele é um gráfico de barras acumuladas, ele é ruim porque as escolhas dele estão muito ruins. Não tem nenhum indício de que essa escala é sequencial,
fica difícil de comparar porque o espaço entre as barras é maior do que as barras, enfim, um monte de coisas assim. A versão melhorada dele é essa. Então, ainda feito no Excel, ele não levantou a sobrancelha dessa vez, eu fiquei decepcionada. Eu usei de novo as mesmas coisas que eu usei no outro, tá? Aplicando a mesma coisa, tá? Igual do gráfico de pizza, só que aplicado aqui. E da mesma maneira, a gente também pode fazer aquela mesma transição de usar a mesma cor. Eu estou dando menos destaque para o detalhe, para o subdetalhe, mas eu estou facilitando o processo de comparação, do olho fazer a comparação, tá? Agora, digamos que eu quero focar no ranking. Eu quero focar no ranking de aprovação entre as categorias. É só eu ordenar elas, só ordenar as questões por maior aprovação já ajuda pra caramba o olho a entender o que está acontecendo. E aqui eu também troquei o eixo. Eu coloquei, antes a aprovação estava para o lado de cá, eu coloquei para o lado de lá para ficar mais próximo do começo do eixo. Então, vocês vão ter mais precisão para ver que ele vai de 0 a 60. Vocês não vão ter que fazer o 100 menos o valor de cabeça, né? Parece pouco, mas na hora de bater o olho num slide que alguém está apresentando e vocês têm 1 minuto para olhar aquele slide, faz a diferença das pessoas entenderem, de um gestor entender o que vocês estão falando e adotar a informação que vocês estão passando, tá? Digamos que o foco de vocês, na verdade, é mostrar o desvio entre a concordância e a discordância. Aí vocês podem tirar o neutro de lado completamente, deixar ele para ver a comparação entre a indiferença das pessoas com aquelas questões e colocar para um lado o que é concordância e para o outro lado o que é discordância. Gambiarra no Excel fazendo os valores serem negativos. Só isso, tá? Vocês podem colocar alguns comentários em cima. Eu sou grande defensora de comentários em cima de gráficos estáticos. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam, porque ajuda as pessoas a entender o que está acontecendo. Talvez vocês entendam que nem precisa do neutro, é redundante a informação, porque vocês já têm ali o tamanho total da barra, já passa a informação, né? O oposto da informação. Ou talvez vocês achem que pode ser só o positivo, não precisa mais nada, vocês só estão interessados na concordância para escolher, sei lá, o que pode ser a questão, né? O exemplo é bem genérico, tá? Ou vocês podem sair completamente da caixinha, tá? E daí vocês não querem só comparar. Aí agora não é mais no Excel, tá bom? Agora eu vou só me exibir. Digamos que vocês querem comparar as respostas de várias questões para vários grupos. Aí vocês podem, de repente, associar um valor numérico para a categoria, calcular uma métrica para aquele valor e colocar isso como um heatmap. E daí vocês vão conseguir ver onde vocês têm uma tendência de discordância e onde vocês têm uma tendência de concordância por time, por sessão, etc. Ou pode ser que vocês tenham uma estatística muito ruim. O que acontece pra caramba com resposta de pesquisa, né? Ninguém na empresa aderiu à resposta da pesquisa, vocês tiveram 200 respostas. Nunca que vocês vão fazer um machine learning naquilo ali. E daí vai ter alguém que vai argumentar, mas e a relevância estatística desse resultado? E vocês sabem que ela não é a melhor de todas. Vocês sabem que o erro que vocês têm naquele 2% é maior do que o 2%. Mas não deixa de ser alguma informação, aquilo ali ainda tem um valor para ser mostrado. Então, vocês podem explicitar todos os respondentes. Vocês podem colocar, isso aqui é um tipo de gráfico chamado colmeia, B-swarm, onde cada um dos respondentes está colocado ali. E vocês ainda conseguem observar quais foram as respostas que tiveram mais pessoas respondendo, aonde vocês têm... Deixa eu ver... Aqui eu acho que não tem nenhum. Aonde tem polarização, vocês vão ver os grupinhos se formando, onde tem polarização. Então, e aonde, de fato, tem 2 pessoas que responderam. O valor percentual talvez não significa muita coisa, mas ainda é uma informação. Ou vocês podem viajar completamente e vocês podem usar as respostas para criar uma data self, que é vocês usam cada uma das categorias para ser um elemento de uma imagem, e daí cada uma das respostas ou cada uma dos grupos vai ter uma coisa diferente. E isso aqui funciona, parece que é complexo demais, mas funciona muito bem para as pessoas discutirem. Esse aqui a gente imprimiu num pôster e os POs das áreas, cada um desses era o retrato de um produto, das características de um produto de dados. E os POs começaram a brigar entre si. Tipo, por que o meu tem arvorezinha e o teu não, sabe?
E daí isso atiça a curiosidade para eles irem tentar entender o que que a arvorezinha significa, o que que o prédiozinho significa, por que que as pessoas votaram assim. Então, assim, quando a gente vai para o lado do complexo, ao invés de ir para o mais simples, para o mais preciso, quando a gente define que a nossa mensagem e o nosso objetivo é esse, aí a gente consegue viajar completamente e isso ainda vai funcionar, tá bom? O que eu gostaria que vocês tivessem aprendido dessa palestra hoje é que a mensagem que um gráfico conta, ela não vai depender só do tipo de gráfico. Ela vai depender das cores, ela vai depender dos rótulos, ela vai depender de escolhas, de detalhes que vocês podem fazer e que aquelas tabelas, aqueles fluxogramas de qual gráfico escolher com esse tipo de dado nunca vão orientar vocês a isso. Mas se vocês focarem na mensagem que vocês querem contar, fica bem mais fácil vocês fazerem essas escolhas, tá? E se vocês puderem lembrar de uma única coisa sobre essa palestra, é que o primeiro passo para o gráfico de vocês ter voz própria é vocês definirem o que ele precisa falar para as pessoas. Senão ele nunca vai conseguir se comunicar, tá bom? Eu sou a Ana Bertol, da Audio Studio. Aquele é o QR Code do meu LinkedIn e esse é o QR Code da Audio Studio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver dois QR Codes no mesmo slide. Vai? Quem está testando me diz se funciona, tá? Nós somos um estúdio de design de informação que acredita que dados podem ser divertidos, bonitos, compreensíveis, podem começar conversas, direcionar ações e mudar o mundo. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui.